Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha aqui pela telinha da Band e pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. No programa de hoje temos o prazer de receber o prefeito de São Gonçalo do Amarante, o Dr. Jaime Calado. Dr. Jaime, obrigado por estar conosco no programa de hoje. Tudo bem? Tudo bem. Eu que agradeço estar aqui nesse espaço maravilhoso, você aí fazendo comunicação séria, né? É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Doutor Jaime, foi divulgado no Valor Econômico, no Jornal de Circulação Nacional, a questão do acesso ao aeroporto de São Gonçalo do Amarante. São 3 acessos e colocava-se a dificuldade de concluir por parte que é justamente a parte do governo do Estado. O senhor, como gestor do município, tem conversado com os gestores do Estado? O senhor tem esperança de que essa parte que cabe ao Estado fique pronta na hora em que o aeroporto tiver que funcionar? Eu tenho conversado invariavelmente, no mínimo 2 vezes por semana, com o doutor Demétrio Torres, que é o nosso diretor do DR, responsável pela obra. Ele tem me colocado a par e o que eu entendi e acredito é que os 3 acessos prontos até o dia da inauguração, que está marcado para 1º de abril, parece mentira, mas não é, é o primeiro voo comercial nesse dia, né? Melhor a gente anunciar, o senhor anunciar para o dia 2 de abril. Eu estou pedindo para transferir para o dia 2 a coisa, mas isso é pouco importante. O importante é que aconteça. Então, o terceiro acesso, que é o mais longo, aquele que sai do aeroporto, que é o que ele chama de parte sul, né? O acesso sul, que é o que passa pelo Rio Potengi, tem uma ponte, vai ao lado de Macaíba e sai lá na BR-304, vai para Mossoró, ali 200 metros depois da Polícia Rodoviária Federal, lá também terá um viaduto. Então, esse terceiro aí, esse talvez não fique pronto até o dia da inauguração, mas deverá ficar pronto até a Copa, não é? Então, porque o início das operações deverá ser dia 1º de abril e a Copa é em junho, não é? Mas os 2 primeiros, que é suficiente para inaugurar, esses são 2 acessos que podem terminar em 6, 7 meses de construção, porque não tem nada complicado, já vai aproveitar praticamente vias já existentes, né? Vai duplicar ali a BR-406, que é o período mais longo, são 6 quilômetros, já está tudo desembaraçado, e lá entre a BR e o aeroporto é 2,5 km, vai aproveitar uma estrada já existente, portanto terá poucas indenizações. A maioria desses terrenos são de empresários muito conscientes, que têm interesse na realização desse sonho, né, naquela região, de maneira que eu acredito piamente que haverá os 2 acessos que são necessários para a inauguração. Eu acredito sim, tenho tranquilidade disso, que vai acontecer a tempo. O doutor Demétrio já fala de cronograma, de quando começará, de quando... Ele me disse que em 15 dias tem máquina lá no trecho. Eu acredito que vai ter, sim. Houve muito vai e vem burocrático, né? Uma empresa que tinha ganhado a licitação desistiu e teve que reincidir, fazer outro contrato com o segundo lugar e tal. Essas coisas sempre retardam, mas isso parece que é uma coisa mesmo cultural e já institucional de a coisa só acontecer fazer com botar os 46 minutos do segundo tempo. Na prorrogação. Mas vai dar Agora, certo. isso tem muito a ver com a questão da burocracia. Eu já vi o senhor se manifestar em relação a essa questão da burocracia no Brasil. O senhor conhece, o senhor viaja a outros países, convive com empresários e políticos de outros países. E a burocracia, se comparar com outros países no Brasil, ela é excessiva? É excessiva, sim. Olha, o Brasil tem muitos problemas, muitos, como todo país tem, e principalmente um país que está
crescendo como o nosso, enfrentando as dificuldades, os atrasos, os gargalos. Continental. Se eu fosse classificar qual o maior deles, eu diria que é o excesso de burocracia. Eu acho que tem que fazer... Quando a Espanha saiu da ditadura franquista, houve o chamado Pacto de La Moncloa. Então, grupos da sociedade se reuniam, grupos representativos, para discutir a reforma política, a reforma econômica e tal. E houve também a da redução do excesso de burocracia. Então, a Espanha hoje é um dos países menos burocratizados. A Espanha deve estar em crise por outros motivos, não por excesso de burocracia. E eu acho que devia ter feito esse pacto aqui. Acho que o nível municipal, estadual, federal, o legislativo e o judiciário deviam formar uma força-tarefa com data para apresentar propostas. Esse negócio de acabar com burocracia, isso não existe, tem que ter. E é necessário. O problema é o excesso. Mas deve ficar apenas o necessário. Porque não é brincadeira. É muito mais fácil você construir uma casa do que legalizar uma casa, rapaz. Quer ver qualquer um tente para ver. Então isso prejudica o cidadão comum, prejudica a pequena, a média, a grande empresa, prejudica o país. Então excesso prejudica os governos. Você gasta muita energia em algo que não traz nada, que prejudica o conjunto. É um absurdo. Olha, você com essa lei de licitação que ela é a mesminha para São Paulo e para Venha Ver, certo? Ela é para comprar, vamos dizer, qualquer insumo ou para fazer a maior obra do país, quer dizer, é um negócio meio esquisito. Comprar caneta para uma instituição... Isso, exatamente, faz com que você tenha uma comissão de licitação e ali empanca tudo. E aí tem os problemas da empresa que perde, entra na justiça e tem direito a 200 recursos, atrasa não sei quanto. É muito complicado. Então, eu estou falando aqui só de um instrumento, mas não é só isso não. É muito mais complicado. Vamos falar de outros instrumentos no próximo bloco. Peço licença ao senhor e aos nossos telespectadores. Voltaremos em 1 minuto com Conexão Potiguar, conversando hoje com o Dr. Jaime Calado, prefeito de São Gonçalo do Amarante. Sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. Esporte é jogo aberto, de segunda a sexta, 11h10 da manhã. De volta ao programa Conexão Potiguar, conversando com o Dr. Jaime Calado, que é prefeito do município de São Gonçalo do Amarante. Prefeito, o senhor é médico de formação e eu gostaria de começar esse segundo bloco lhe perguntando sobre isso. A questão da saúde é um problema para o governo federal, que está enfrentando aí uma briga, inclusive, com os médicos, com as organizações que representam os médicos. É um problema para o Estado, basta a gente observar os corredores do Valfredo Gugel. Eu fico imaginando que não deixa de ser um problema também para os municípios. No caso de São Gonçalo do Amarante, qual é a estratégia? São Gonçalo do Amarante está funcionando muito bem, graças a Deus, viu? Nós temos 30 PSFs, todos têm médico, funcionam todos os dias que eu digo assim, de segunda a sexta. Temos os 132 medicamentos básicos em todas as unidades. A odontologia funciona muito bem, graças a Deus. E reformamos todas as unidades nesse primeiro governo. Estamos
fazendo uma segunda reforma agora mais profunda. Estamos fazendo, restaurando 13 unidades, estamos construindo 5 unidades modelo, já pedimos mais 7 novas e a ampliação de 6. Então, a saúde em São Gonçalo não tem luxo, mas funciona muito bem, graças a Deus. Temos um hospital de referência, que é um hospital da igreja, mas ele é gerenciado, graças a Deus, pela Fundação São Camilo, porque com o excesso de burocracia que nós temos hoje, devia ser proibido hospital ser administrado pelo município, pelo estado ou pela União. Fica impossível. Esse excesso de burocracia deixa o gestor completamente engessado, o gestor público, né? E a saúde é a coisa mais ingrata do mundo. Você salva a vida todo dia durante 20 anos. Se você errar por algum motivo, e o humano sempre um dia erra, aí ninguém vê mais aquilo que foi feito pelo bem, e aí rotulam essas pessoas ou essa instituição por muito tempo. Então, mas nós estamos trabalhando, a prefeitura repassa para o hospital 275 mil por mês de recursos próprios e o governo federal repassa, através do SUS, 255. É um dos únicos casos em que a prefeitura faz um repasse maior do que o SUS, mas funciona bem. Temos lá mais de 100 cirurgias eletivas por mês. No mês de dezembro teve 140 partos, entre partos cesáreos e partos normais. Enfim, a saúde de São Gonçalo não tem luxo, mas funciona muito bem, obrigado, graças a Deus. Sem sair da saúde, porque esse próximo ponto que eu anotei aqui para a gente conversar, doutor Jaime, é a questão do saneamento básico. Eu gostaria porque é saúde preventiva, eu gostaria de saber qual a situação do percentual do município de São Gonçalo, que a gente tem a capital aqui com coisa de 34%, a capital tem quase 500 anos. E eu gostaria de saber se isso é uma preocupação central da sua gestão. É sim, eu sou sanitarista, como você sabe, e é uma preocupação central nossa. Então, ao entrarmos, preparamos 2 projetos, um de água e o outro de esgoto. O de água custava 119 milhões. Consta de uma adutora trazendo água do rio Maxaranguape. A gente vai captar 12% da água que o rio joga no mar, 12% do pior período, no período de verão. Agora, no inverno não, aí ninguém sabe nem quanto é, mas no pior período, para evitar que haja colapso. Essa água vai vir numa adutora de 43 quilômetros, é uma adutora de 600 milímetros, e os reservatórios para nos garantir água para os próximos 50 anos, né? Acho que é uma preocupação que o Natal deve ter. Eu fui presidente da CAERN e foi na minha administração que foi feito o projeto de esgoto de Natal, né? Porque não tinha um feito ainda em 87 e tal, não constava nada da Zona Norte, então foi feito um projeto novo. Mas o de São Gonçalo foi feito, entrou no PAC, já foi feita a licitação, contratamos a empresa, está chegando os primeiros canos, depois eu vou queria que você mostre imagem de lá. São 160 carretas de cano só para a metade da adutora. A outra metade está sendo licitada. É uma obra muito importante. E o governo não aprovou todo, porque a outra parte é a distribuição, é como chegar nas casas. Na verdade, 98% da população tem água tratada. Esgoto, temos aí 25% de tratamento de esgoto da área urbana. No projeto novo, que custa 117 milhões, é para atingir 95% da população ficar com o tratamento de esgoto. Isso até quando? E até a cidade completar 270 mil habitantes. Portanto, é um projeto de curto, médio e longo prazo. Já no dia que a presidenta veio aqui a última vez, eu estava em Brasília com os técnicos, discutindo com a equipe do Ministério das Cidades os dados técnicos do projeto. E agora, até 15 de agosto, deve sair a resposta se eles vão aprovar
o projeto todo, que tem 3 setores e 15 bacias, ou se vai aprovar 2 setores ou 1 setor. Na verdade, nós fizemos separados, porque se não aprovar tudo, tem que aprovar pelo menos 1 ou 2, né? E assim a gente acelerar essa parte. Estamos terminando o projeto de resíduos sólidos e drenagem, que tudo isso faz parte da nova política de saneamento nacional, e a gente não quer ficar atrás nisso, porque isso é muito importante, tanto para a saúde como para o desenvolvimento da cidade. Perfeitamente. Peço licença ao senhor, aos nossos telespectadores, faremos mais um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto para o último bloco do Conexão Potiguar, conversando hoje com o Dr. Jaime Calado, que é prefeito de uma importante cidade da região metropolitana, chamada São Gonçalo do Amarante. A gente já volta. Sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. De volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo e abraçando a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte. No programa de hoje estamos conversando com o Dr. Jaime Calado, que é prefeito da cidade de São Gonçalo do Amarante, mas também é médico de formação. E nós começamos o nosso programa de hoje falando justamente sobre a estratégia do município para enfrentar a questão da saúde ou a questão das doenças, se assim ficar melhor entendido, e em relação a esse tema difícil que é a questão cara, que é a questão da saúde, a saúde pública, a saúde privada. Doutor Jaime, o senhor é médico de formação e já falou a sua opinião sobre como o senhor está enfrentando a questão da assistência à saúde no município de São Gonçalo. Mas em relação a esse debate que existe a nível nacional, onde as instituições que representam os médicos se mostram contra, inclusive estão fazendo mobilização contra a política do governo federal de, inclusive, importar médicos. Qual a sua visão sobre essa questão? Olha, a opinião da 90% dos prefeitos é de que o Mais Médico é um programa bom. E é sim. Por quê? Porque o programa Mais Médico coloca 14 bilhões nesse setor. É um setor carente. Todo mundo sabe da crise da saúde. 14 bilhões a mais? 14 bilhões a mais. Então, o governo federal está indo socorrer os municípios. São mais de 700 municípios que não têm um médico. Em pleno século XXI. Os municípios não conseguiram atrair os médicos, não conseguiram segurar. São municípios outros municípios que era para ter 10 médicos, tem 2, 3. Outros municípios, nas grandes conglomerados urbanos, tem bairros que faz 1 ano que não tem um médico. Então não é só na pequena cidade. Então, eu falo aqui como prefeito e como cidadão. Minha mãe morreu aos 46 anos de idade por falta de assistência médica. Quantas famílias pobres das cidades do interior ou de periferia, a maioria tem um parente que morreu à míngua, outro vizinho, outro amigo. Até quando a sétima economia do mundo vai deixar seus cidadãos morrer à míngua? Tem que ter uma estratégia para chegar a isso. E eu acho que o governo fez certo. Ele talvez tenha errado na forma, tivesse que chamar essas entidades conversar médicas, mais, né? Conversar mais e tal, tudo bem.
Mas alguma coisa precisa ser feita e não adianta dizer que dá para esperar mais não. Já se esperou 513 anos. Se esperar mais, fica para outro governo. Não dá. Fica para outro governo. Tem que tentar. O debate é necessário para esclarecer. Eu sou médico e conheço 99% dos médicos são gente decente, gente que se formou para assistir as pessoas. Eu não estou fazendo nenhuma demagogia aqui, mas não digo 100% porque não é. Os apóstolos de Cristo, todos não eram tão santos assim, imagine uma categoria tão grande. Agora, por que é que eu acho que o governo está certo? Olha, se eu sou médico e não quero ir lá para aquele lugar lá distante, tudo bem. Não tem nenhuma regra no Brasil que obrigue. Agora, não querer que outro vá, já é demais. Já é uma omissão de socorro. É sim. Você quer impedir que aquela pessoa seja assistida? Que mal essas pessoas lhe fizeram? E tem pessoas que dão aí entrevista, todo cheio de não sei o quê, como se lá fosse bicho. E dizendo também é um desdém, é como se a pessoa fosse para lá, fosse ser agredida. Não é assim, não é assim. E por que o Mais Médico é favorável? Porque se diz que não tem estrutura. Ele está liberando 5.000 unidades modelo, gratuita e republicanamente. Qualquer município, mesmo estando inadimplente, entra no sistema e recebe aquela unidade, equipamento para todas essas unidades, reforma e ampliação para 11.000 unidades, reforma, ampliação e equipamento para mais de 600 hospitais e construção e equipamento de 266 UPAs. E mais, abre 11.500 vagas nas faculdades de medicina. Isso é que é medida a médio e longo prazo. É porque está sendo colocado só a questão dos médicos estrangeiros. O médico estrangeiro, isso não é problema, isso aí não é. Outros países... tem mais de 10.000 médicos brasileiros trabalhando nos Estados Unidos. Sabe qual é a média de salário deles? $5.000, ou seja, R$10.000. Eu estive lá, eu fui em Baltimore, lá na Universidade Johns Hopkins. Então, 25% dos médicos americanos são estrangeiros. Aí diz, não, porque não vai saber falar. Aí os médicos brasileiros que estão lá nos Estados Unidos, os americanos não escutam. Ele sabe que chegar lá tem que falar inglês. Se vier para aqui, sabe que vai estar falando português. E outra, esse programa, você viu ele lá, né? Ele prioriza, primeiro, os médicos formados e morando no Brasil. Segundo, os médicos brasileiros que estão no exterior. Se não se sobrar alguma vaga, é que chama o estrangeiro. Então, quer dizer, outro cuidado que o governo teve foi que esse médico é acompanhado por uma universidade, que é quem forma médico. E ele só pode atuar ali onde o brasileiro não quis ir. Se fizer o revalida, quem garante que esse cara, depois do revalida, vai querer ir para lá? Se os brasileiros não quiseram ir. Então, o problema continuaria. Isso aí não é... Olha, o problema não é esse. Qual o problema? É bom perguntar a eles. Vamos perguntar. O governo tem 1000 formas de criticar. Menos essa. A questão dos 2 anos a mais, essa é questionável. O deputado João Maia tinha botado uma emenda, há 2 anos atrás, que o médico formado com financiamento público, pago pelo imposto, né? Aquele que termina na faculdade federal ou estadual, ou financiado pelo FIES, ou financiado pelo ProUni, eles ficariam na obrigação de, quer dizer, pagaria isso, né? Vamos dizer assim, tendo que trabalhar onde estivesse necessitando, agora teria um salário no mínimo igual ao de um primeiro-tenente do Exército. Porque hoje, estão falando isso tudo, mas as Forças Armadas, desde que Cabral chegou no Brasil, que quando ele convoca a Marinha Aeronáutica e o Exército, convoca o médico ou a médica para ele servir, ele entra como primeiro-tenente. Isso existe hoje, já existiu, sempre existiu. Então não podia, quer dizer, no mínimo, esse médico ganharia, quer dizer, para garantir um salário, né? Então, eu acho bom o debate acontecer, é importante. O que eu não quero, e acho que ninguém quer, é que um médico vá
acusar o outro disso, o outro... Não, isso é um assunto que está acima das querelas pessoais e acima até dos partidos. Acima dos partidos. Porque esse paciente que está morrendo à míngua lá nesses 700 municípios, que não tem nenhum, e mais nesses mais de 2.000 que está faltando aqui e ali, esses pacientes são de todos os partidos. Então, quem quiser criticar o governo, tem aí uma saraivada de motivos. Mas esse, por o governo estar querendo botar 14 bilhões na saúde, onde está faltando, onde o Senado, naquela noite fatídica, naquela madrugada triste, tirou 43 bilhões da CPMF da saúde. Todos sabiam que ia dar nisso, porque não existe nenhum país no mundo, nenhum, que você tire 43 bilhões da saúde por ano, que ele não entre no caos. Não tem nenhum. Os americanos quebraram sem fazer isso. Sem tirar. Sem tirar. Então, como a mídia apoiou muito a retirada da CPMF, ninguém fala isso, não é? Ninguém fala isso. Agora, se o governo está botando 14 bilhões nos lugares onde são mais criticados pela falta de recursos, então ele vai ser criticado? Está sendo, doutor Jaime, está apanhando muito. Está, mas na hora que estabelece o debate, isso é um debate que o governo vai ganhar de goleada. Não tenho dúvida. 90% dos prefeitos apoiam. Porque o governo está correndo em socorro dos municípios. Inclusive, a adesão dos municípios chegaram a 70% do Rio Grande do Norte. Chega, tranquilo. Eu vi lá a presidenta, quando o ministro da Saúde e o ministro da Educação apresentaram, foram aplaudidos de pé, certo? Porque não estão dizendo aí também que esse programa dá R$2 per capita de custeio para o programa da assistência básica. Ou seja, São Gonçalo tem 90 mil habitantes, 180 mil. Natal tem 800 mil habitantes, 1.600.000 a mais todo mês. Doutor Jaime, nosso tempo se esgotou, mas eu gostaria de deixar o convite para nós voltarmos a esse tema da questão da saúde, porque o senhor traz elementos importantes que, inclusive, a grande mídia está passando sem discutir em detalhes. O governo comunicou muito mal esse programa. Ele não divulgou, era para ter divulgado melhor, sem nenhuma propaganda, mas para informar bem o cidadão, não é? Então é isso, e isso está lá na lei, é só pegar o Diário Oficial, está tudo lá. É lógico que, por exemplo, os 2 anos a mais na faculdade é muito questionável. Eu acho que... Parece que o governo já voltou atrás. Está voltando atrás. E voltar atrás naquilo, no equívoco, não é nem uma coisa feia, é bancar a ditadura. Ditadura é que ninguém volta atrás. Perfeitamente. Doutor Jaime, obrigado pela entrevista. Nada, eu que agradeço. Saúde para o senhor. Saúde para você que nos acompanha de segunda a sexta aqui pela telinha da Band. Grande abraço, até mais.